A gente vai estar então, o tema do nosso jejum vai ser o tema da palavra que Deus tem dado para nós como igreja nesse ano, que é o ano da casa cheia. Então, nós vamos ter esse tema, né? Até que a casa esteja cheia. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que a casa esteja cheia. Nós não queremos apenas crescer como igreja porque queremos ser grande, não, porque é a vontade de Deus que a gente ganhe pessoas pregando o evangelho. Então, esse é o nosso alvo. Nós vamos estar orando, jejuando, né? Mas o tema é exatamente esse, até que a casa esteja cheia. Ok, irmãos? Pode passar aí. Primeiro PowerPoint que eu fiz é falando dos cultos. No último jejum que nós fizemos cultos todos os dias. Foi uma bênção. Nós tivemos uma média de 100 pessoas praticamente participando dos nossos cultos. Foi poderoso. Mas esse ano, irmãos, a gente começou muito forte a nossa escola de ministério, cursão em CTL. E aí a gente acabou de começar, né? A gente terminou o primeiro módulo agora. Então, se eu for parar para fazer os cultos, eu já vou quebrar a grade de aula, e eu realmente não quero. A gente está com 70 alunos, né, na escola de ministério, eu não quero perder esse ambiente. Então, o que a gente vai fazer? Nas terças, nas quartas e nas sextas, né, eu fiz essa mudancinha agora, que eu achei melhor fazer o culto na sexta. Terça, quarta e sexta, nós teremos cultos no prédio, tá bom? Cultos no prédio, cultos de 1h30, né, ali, que nem no nosso jejum do ano passado. O horário vai ser 19h30, queremos começar esse horário, então nós vamos até umas 9 e pouquinho, e nós vamos ministrar a palavra do livro, que, né, a gente vai estar lendo, vai estar fazendo o jejum, e vai ser culto mesmo. Nós vamos buscar a presença de Deus, a unção, a glória, lembrando que os 21 dias de jejum, são 21 dias que a gente se consagra mesmo, é algo, à parte, algo específico, algo diferente do que nós fazemos o restante do ano. Então, os irmãos há de convir comigo, né? Não é algo assim tão sacrificioso assim, né? São 3 semaninhas no primeiro semestre, depois no segundo semestre, mais 3 semanas. Então não é nada difícil, mas eu creio que se você vier com o coração aberto, né, para buscar o Senhor, receber o Espírito Santo, a palavra de Deus, você realmente vai receber uma unção fresca do Senhor em nome de Jesus. E aí, nos outros dias, irmãos, nas segundas, pode voltar, segunda, quinta e sábado, nós vamos ter uma live acontecendo, né? Por que esses dias? Porque daí vai ser os dias que vai ter cursão, CTL, e no sábado a gente tem o ensaio do louvor, que precisa acontecer também, né? Então, nesses 3 dias, então, nós vamos ter uma live acontecendo pelo Instagram da igreja, Videira Guaratuba. Serão lives ali de 30, 40 minutos, né? O nosso objetivo é compartilhar ali a palavra do livro e ter um momento de oração. Só que assim, eu gostaria muito de que os irmãos participassem de verdade. Coloca ali, eu não estou pedindo para você participar a vida inteira comigo numa live 10 horas da noite, né? Então são 3 dias na semana, são 9 dias, né? 3 na primeira semana, 3 na segunda semana, 3 na terceira semana, 9 dias que você vai separar ali 40 minutos, né, na tua casa mesmo, no conforto da tua casa, tranquilo, 10 horas da noite, ou às vezes talvez você não esteja na tua casa, esteja em algum lugar, mas assiste conosco, conecta, sabe, a live é uma ferramenta boa, né, mas se você não realmente não se conectar, não levar a sério, qualquer coisa te distrai, você acaba perdendo aquilo que Deus tem para você ali. Então eu queria muito que você realmente participasse das lives, né? Nas segundas-feiras, amanhã mesmo nós vamos começar e vai ser live, porque tem cursão amanhã acontecendo. Então 10 horas, a galera do cursão, nós vamos acabar aqui um pouquinho antes das 10 ali, o pessoal do cursão já vai embora no Instagram ligado, né, indo para casa com a live acontecendo, em nome de Jesus, beleza? Então não perca as lives, 10 horas da noite, né, vai ser uma bênção. Esse vai ser a nossa pegada então, 3 dias de culto, 3 dias de live, e no domingo, normalmente, o nosso culto da manhã e o nosso culto da noite, não muda nada, amém? Pode passar. Todos os dias, nós iremos postar nas redes sociais da igreja, e nos grupos, né, aqui eu já vou dar um toque de um mover que a gente vai fazer aqui, confissões da palavra, para que a gente possa confessar durante o dia. Qual que é o alvo da confissão, irmãos? A gente vai fazer uma postagem diária, um trecho da palavra de Deus, para você confessar.
Confessar é o quê? Falar. Então você vai falar, você vai confessar a palavra. É um trecho pequeno, mas o alvo é que realmente você confesse mesmo. Então você vai pegar o texto que você vai receber ali no WhatsApp cedo, posta no seu status, posta no seu Instagram também, no seu Facebook, posta nas suas redes sociais, coloca lá, né, primeiro dia e tal, segundo dia, terceiro dia, e aí você vai confessar 1, 2, 3 vezes no dia aquele versículo, para si, entendeu? Então pensa comigo assim, por exemplo, Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vamos pensar nesse versículo, você vai confessar para você, sabe, Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada, eu sei que Ele é tudo que eu preciso. É isso que na verdade nós precisamos fazer, é tomar a palavra como alimento, e eu quero desafiar os irmãos então, a fazer isso nesses 21 dias, e a gente vai ajudar você, porque a gente vai mandar para você a confissão, né, então você posta nas suas redes sociais, e você, 1, 2, 3 vezes durante o seu dia, eu até te dou um conselho, se você quiser, para você lembrar, coloca teu celular, coloca 3 horários do teu celular, 2 horários que seja, para despertar, quando o celular despertar, você sabe, opa, é hora de confessar a palavra, onde você estiver, no teu trabalho, você vai a algum lugar, vai no banheiro, vai na cozinha, confessa a palavra, recebe ela como alimento, porque esse é o espírito, né, do nosso tempo de jejum, de oração dos 21 dias, amém? Outra coisa que eu coloquei aqui, irmãos, é que hoje à noite, depois do culto da noite, por que depois do culto da noite? Porque eu vou falar com a galera que vai vir à noite no culto da noite, e aí todo mundo avisado, nós vamos criar um grupo do WhatsApp, um grupo geral para toda a igreja, todo mundo. Hoje nós temos na verdade os grupos das células, né? Mas eu quero ter um grupo geral para todo mundo, por quê? Porque fica mais fácil também para fazer uma postagem, para dar um aviso, né? Então fica mais fácil. O que eu vou fazer nesse grupo? Vai ser um grupo fechado, eu não vou deixar esse grupo aberto, então os irmãos podem ficar em paz, que tem irmão que não para de falar no grupo, né? Bom dia, boa tarde, não sei o que, e figurinha, e figurinha, e figurinha. Então, não vai ser um grupo aberto, vai ser um grupo fechado, que é um grupo para postar aviso, né? Postagem do culto, de algum evento, as confissões diárias, vai ser um culto para comunicação, né? Então, o que eu vou pedir para os irmãos? Depois do culto da noite, nós vamos criar um link, e nós vamos mandar no grupo das células, tá? No grupo das células, nos radicais livres, lá, todos os grupos que a gente tem, a gente manda esse link lá, e você entra no grupo pelo link. A única coisa que eu te peço então é que você entre no grupo, né? Participe desse grupo. Então agora o WhatsApp dá para ter muita gente participando do WhatsApp lá, acho que 1000 pessoas, né? Então assim, ainda vai demorar um pouco para nós encher esse grupo, né? Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. E aí o alvo é que realmente cada membro novo que for entrando na igreja, a gente aciona esse irmão para ele entrar no grupo também, manda o link para ele, porque é um grupo de comunicação, fica fácil para a gente se comunicar. Então eu gostaria que os irmãos entrassem nesse grupo, hoje à noite, depois do culto, quando a gente fizer ali o link. Posso contar com os irmãos, amém, irmãos? Então será um grupo geral, mas fique em paz que não vai ser um grupo aberto, então você não vai ficar muito incomodado com esse grupo ali, né? Vai ser só para nós mesmos, pastores aí, para a gente dar um aviso, alguma coisa assim. Pode passar. A gente vai compartilhar, irmãos, nesses 21 dias, o livro do pastor Francisco Vasco, um pastor bem amado por nós aqui, né? Já esteve conosco algumas vezes, agora na conferência Refinados ele esteve conosco, e ele fez esse jejum agora, inclusive está terminando agora, hoje, né? Lá em Belo Horizonte, e então é 21 dias de enchimento, e esse livro ele é dividido em 3 fases, né? Primeiro, para o seu enchimento pessoal, né? Depois para a célula e depois para a igreja, então vai ser assim, bem legal, bem poderoso. Nós vamos compartilhar as palavras das lives e dos cultos, vai ser a palavra do livro. Tem alguns irmãos me perguntando já, pastor, eu posso ter esse livro? Como que eu faço para mim ter esse livro? Porque tem irmãos que gostam de ter o livro físico também, para participar, para ler, para rabiscar, né? Você pode ter, como é que você vai fazer? Se você quer ter o livro, você precisa procurar então a secretaria e fazer a sua encomenda. Só que assim, irmãos, tem que ser à vista, né? Porque aí a gente tem que fazer o Pix lá para BH, eles mandam por correio. Então, se você quiser mesmo o livro, se alguém quiser mesmo, faz o pagamento. Amanhã ou terça no máximo a gente já faz o pedido. Creio que essa semana ainda já chega. Você consegue acompanhar ainda 2 semanas inteiras com o livro na mão e vai ser uma benção. Mas não é obrigatório, é só se você quiser, porque tem irmãos que estão me perguntando. Então, se você quiser,
aí você consegue, se você encomendar e fazer o pagamento, ok? Pode passar. Faremos nesses dias, irmãos, um jejum. Qual que é a minha crise do jejum? É porque às vezes eu falo, vamos fazer o jejum de 24 horas, uma refeição por dia. E aí eu percebo que nós temos um número pequeno de irmãos que realmente participam. E aí não tem muito sentido, porque nós temos que fazer a coisa junto. Então, eu vi ontem o pastor Ricardo Guimarães, da Videira do Rio, eu vi que ele está fazendo um jejum lá, das 8 às 18, então, praticamente ali 12 horas, né? Então você acorda de manhã antes das 8, se você quiser, você vai tomar ali um café, alguma coisa, mas depois você só vai comer 6 horas da tarde. Então você vai passar o dia jejuando, né? Matando a sua carne mesmo, e aí depois você pode, né? No final da tarde você come, à noite você come, antes de dormir, vai fazer que nem camelo, né? Vai comer tanto que vai fazer um estoque, né? Amém? Então a gente vai fazer esse jejum, ok, irmãos? Eu gostaria muito que você participasse, sabe? Porque assim, pastor, mas eu nunca fiz, eu tenho dificuldade. Mas quem que não tem? O jejum mata a carne mesmo, é difícil, não é, né? Mas eu já vou falar, hoje o que eu quero ministrar para você aqui é sobre carne mesmo, é sobre vencer a carne. E então eu gostaria muito que nós participássemos do jejum, ok, irmãos? Começando amanhã. Então amanhã você acorda cedo, antes de trabalhar, toma um café, beleza? Depois você só vai comer, se alimentar depois das 18 da tarde. Amém, irmãos? Aleluia, espero contar com você. E aí, claro que o líquido, você deve tomar líquido durante o dia, né? Então assim, eu quero tomar um café durante o dia, um cafezinho, pode tomar. Eu quero tomar um suco, uma água, deve tomar. Mas a gente vai se abster do alimento durante essas horas. Então, desde manhã até 6 horas da tarde, nesses 21 dias, a gente vai estar jejuando, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Passa lá. Vamos ter também as nossas fichas, né? No culto de terça-feira a gente vai organizar, se não pode faltar o culto de terça, para a gente entregar para você. Então nós vamos ter os nossos alvos pessoais, como de costume. Vamos orar pela salvação de pessoas. Então tem aquelas pessoas que você quer ganhar para Jesus, nós vamos orar por elas nesses 21 dias. E também vamos ter os alvos da igreja, tá? Então nós vamos ter as fichas, nós vamos entregar para você. Essa fichinha é uma bênção, né? Porque você pode estar sempre com ela na sua Bíblia, na capinha do seu celular, e aí você pode estar sempre lembrando ali dos seus alvos. Então, o alvo dos 21 dias é a gente intensificar as nossas orações. E o que Jesus falou para nós, irmãos? Que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, vai abrir a porta, né? E é o que nós queremos fazer nesses dias. Então, nós precisamos ter alvos de oração. Por isso, nós vamos ter nossas fichas, então, com os nossos alvos pessoais, de salvação, e os alvos da igreja. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Para encerrar, coloca aí, próximo. Nós vamos orar nesses 21 dias, irmãos, pelo projeto Célula Forte. Maior parte das igrejas da Videira e da Vinha estão startando esse projeto. É um projeto antigo, de mais de 12 anos atrás, do pastor Adean. O pastor Adean é o pastor da igreja Videira de Salvador, na Bahia. E ele criou esse projeto, é uma bênção, é um projeto assim para ativar as células da igreja mesmo, né? Cada membro da célula e tal. Então nós vamos orar nesses dias, nesses 21 dias, nós vamos orar pelo projeto. E no final dos 21 dias, o pastor Hermes, né, que é o meu pastor supervisor de Curitiba, da região do Paraná, ele vai estar conosco, ele já está fazendo lá o projeto, a igreja lá está vivendo um tempo assim, irmãos, poderoso. Ontem eu conversei com ele falou, Renato, você demorou para entrar, tem que entrar ontem, né? Então ele vai estar vindo para cá, eu quero ver se eu marco com ele no último sábado da nossa jejum, né? Então sábado não está programado para culto, mas aí no último sábado ali, a gente faz o culto também, mas aí não seria um culto, seria o treinamento. O pastor Hermes vem para falar para nós do projeto, vai ser uma bênção, e aí a gente vai dar o start no projeto Célula Forte, porque o nosso alvo é multiplicar todas as nossas células esse ano para a glória de Jesus. Você crê que nós vamos multiplicar essas células, amém, irmãos? Vai ser uma bênção. Então, eu estou animado, não sei você, é porque quando a gente faz esse movimento de oração, de jejum, irmãos, algo sobrenatural vai acontecer. É impossível a gente se mobilizar orando, jejuando e não acontecer nada. Não, vai acontecer. E mais do que isso, a gente precisa ser unido. Nós precisamos ter
unidade. Eu quero que você possa ser um comigo, quero que você tenha unidade comigo nesses dias, em nome de Jesus. Está comigo aí, amém, irmãos? Posso contar com você, amém? Aleluia, fala comigo aí que você me ajuda, o pregador aqui, quando você diga amém, glória a Deus, aleluia. Fechou? Beleza, pode tirar esse PowerPoint, coloca o outro agora, porque é o seguinte, eu demandei um tempo aqui explicando o projeto, falando para os irmãos como é que vai acontecer. Então amanhã, 10 horas da noite, eu conto com você na live, conto com você já no nosso jejum amanhã, né? Vamos mandar a confissão já amanhã também, então nós já vamos amanhã, nós startamos. Mas o que eu quero falar com você, inclusive hoje, eu ia pregar o primeiro capítulo do livro. Hoje eu ia pregar o primeiro capítulo do livro, mas ontem à noite, eu senti muito forte no meu espírito de eu falar sobre um princípio muito importante, que é o que na verdade nos impede de desfrutar do favor, do milagre, da nossa promessa. Só tem uma coisa que nos impede. Talvez você fique até chocado que eu vou te falar aqui hoje, mas essa é a verdade. Muitas vezes a gente fica, tem medo do diabo, não sei o quê. Mas, irmãos, eu sei, o diabo existe, os demônios estão aí, eles nos oprimem, mas eu vou falar para você, a Bíblia diz para nós que Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário. Você está comigo aí? Já está derrotado, está vencido. Então, nós, pelo sangue de Jesus, nós temos vitória sobre o pecado, sobre o diabo, mas tem uma coisa, na verdade, que é o nosso inimigo, que se chama carne, a nossa carne. Eu senti muito forte no meu coração, ontem, né, de falar então sobre o princípio de Amaleque na Bíblia. Eu até já ministrei, eu não lembro quando, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu já falei sobre esse assunto aqui na igreja, mas eu sinto que é pertinente eu falar hoje. Por quê? Porque nós vamos entrar num projeto de oração e de jejum, só que é o seguinte, todas as vezes, presta atenção, que você se posiciona para algo espiritual, a primeira coisa que vai se levantar para você não fazer, para você não caminhar junto, para você não estar junto, é a sua carne. Pode ter certeza disso, é a sua carne. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando do projeto e tal, e tal, e tal, e tal. Mas às vezes quando fala do jejum, tem irmão que já, não, mas ficar sem comer, não, mas daí, poxa vida, né? Mas por quê? Carne. Vai ter culto 3 vezes na semana, mais o domingo mesmo, ô louco, mas daí tá doido, vamos morar dentro da igreja. Mas por quê? Porque no fundo é carne. Preguiça, porque assim, não é uma coisa que você faz a vida inteira, irmãos, o ano inteiro. São 3 semanas no primeiro semestre, 3 semaninhas no segundo semestre, algo para o teu crescimento espiritual. Mas cada vez que você se posiciona, tem um projeto, algo poderoso no espírito para você viver, a carne se levanta. Mas o que eu quero te mostrar hoje aqui na Bíblia, é que na verdade sempre foi assim, e sempre será, porque a nossa carne, ela só vai ser, nós vamos resolver o problema dela na glorificação, no dia que a gente tiver o corpo glorificado, reinando com o Senhor Jesus, né, porque até lá, a gente vai ter que vencer a carne. Então eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a Canaã. Qual que é a nossa Canaã? Qual que é a nossa terra da promessa hoje, irmãos? Se você ler no Antigo Testamento, era algo geográfico. Então quando o povo foi liberto do Egito ali por Moisés, e eles estavam a caminho de Canaã, então era um espaço geográfico, territorial. Só que lá no Antigo Testamento era apenas a sombra do que haveria de ser no Novo, hoje. E para nós hoje, eu vou ler o texto com você, a nossa Canaã, o lugar da promessa, é o lugar do descanso. E o descanso aqui fala de você ter consciência, de você crer na obra consumada de Jesus lá na cruz. Por que a Bíblia fala que Jesus descansou? Tendo terminado a obra, no dia 7º, ele então descansou, porque o descanso fala disso. O descanso fala de algo, quando você percebe que algo está pronto, você descansa. Foi por isso que o Senhor descansou lá no 7º dia. Por quê? Porque ele percebeu que estava consumado, descansou. Então nós precisamos caminhar a nossa vida com Deus, nesse princípio da fé bíblica do Novo Testamento, o princípio da obra consumada. E eu quero ler com você aqui então, Hebreus capítulo 4, coloca para mim aí, versículo de 1 a 4.
Então, o cabeçalho do título diz assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Olha o que diz lá: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Então, qual que é a promessa aqui, irmãos? Entrar no descanso. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem que entra no descanso, irmãos? Aqueles que creem na obra consumada, no sacrifício de Cristo perfeito. Conforme Deus tem dito: assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Estavam prontas, mas eles não entraram no descanso. Falando aqui do povo que peregrinou lá no deserto. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então, baseado aqui no livro de Hebreus, irmãos, a nossa Canaã hoje, a terra do descanso, a terra da promessa é o descanso, o lugar do descanso. Essa é a nossa Canaã. Então, por que a obra já está pronta? Porque é isso que eu quero que você entenda, porque eu não quero complicar a tua cabeça, eu quero que seja simples. A base do descanso é você crer de verdade que em Cristo na cruz, Ele já consumou todas as coisas. Então a Bíblia fala em Efésios, por exemplo, sempre como algo já acontecido, porque o Senhor, Ele já está sentado nos lugares celestiais, Ele nos tem abençoado, ou seja, lá na cruz, no dia que Ele morreu na cruz, ressuscitou, Ele nos abençoou e continua nos abençoando, nos tem abençoado, presente contínuo. É algo que acontece, já está acontecendo, continuará acontecendo, e quanto mais eu creio nisso, mais eu consigo desfrutar do descanso. Quando que você perde o descanso? Quando você deixa de acreditar na obra consumada, quando você permite que os problemas que vão cercar você, porque você vai ter problema, mas a maneira de você descansar no meio do problema é crendo na obra consumada. Quando você crê, você descansa, o Senhor te supre. Quando você está diante de um problema e tem dificuldade de crer que Deus vai te suprir, você sai do descanso, você sai da promessa, da terra de Canaã. Então, eu quero, aqui no próprio livro de Hebreus, o autor diz assim, esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Eu acho muito legal essa frase aqui que está lá no texto, né? Esforcemo-nos para entrar no descanso. É muito louco isso, porque é um paradoxo. Eu tenho que me esforçar para poder descansar. Não é um paradoxo? Porque é um esforço. Nós somos pessoas muito naturais. Nós andamos pelo natural, por vista. Então, às vezes, o que está acontecendo nos tira de lá, do lugar do descanso, da nossa Canaã. E aí você tem que se esforçar de novo para lembrar da obra consumada, para poder então entrar de novo na terra do descanso, na terra da promessa, no lugar de descanso. Então o texto diz: esforcemo-nos para entrar no descanso. Por isso hoje eu quero falar, na verdade, irmão, sobre o nosso inimigo número 1, que tenta sempre arrancar você desse lugar da promessa que Deus deu para nós, Canaã, hoje, né, que é o descanso, a fé convicta da obra consumada. Sabe, por que eu quero convidar você para estar comigo desses 21 dias? Presta atenção, eu não quero convidar você para você conquistar algo nesses dias, porque isso é troca, e Deus não faz barganha com ninguém. Eu não quero que você venha para cá para orar e jejuar, porque se você fizer, Deus então vai fazer. Não, irmãos, nunca pense isso. Estou te afirmando, não pense assim. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você venha comigo, sim, nós vamos orar, sim, nós vamos pedir, vamos bater e vamos buscar, e aí o Senhor vai nos dar, amém, irmãos? Mas por que isso vai acontecer? Não é porque eu quero ser abençoado, é porque em Cristo lá na cruz eu já sou abençoado. O fato de eu parar para orar, jejuar, ouvir a Deus, eu estou me apropriando de algo que Ele já deu. Você crê que você já é abençoado, sim ou não? Eu creio nisso, eu creio que eu já sou.
E porque eu sou, então, eu preciso me apropriar. E como é que eu me aproprio das coisas no mundo espiritual? Através da oração, através de subjugar minha carne, de ouvir a Deus. Por isso que o jejum, pastor, por que a gente tem que jejuar? Porque é o seguinte, o jejum, irmãos, ele mata a carne, mas toda vez que a carne é mortificada, o espírito é ativado. Perceba, faça o jejum conosco e perceba se você não vai sentir assim que o teu espírito está mais aguçado. Você vai perceber. O espírito fica mais sensível à voz de Deus, aos sinais de Deus. Todas as vezes que a carne é mortificada, o espírito ativa. Por isso que jejuamos. Eu acho muito forte o texto sobre o jejum, né? Quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim: os discípulos de João Batista jejuaram, os profetas jejuaram, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala o que para eles? Enquanto o noivo está com eles não precisam jejuar, mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado, nesses dias eles jejuarão. Foi isso que Jesus falou. Por quê? Por que você jejua e eu jejuo? Para ouvir a Deus. Mas os discípulos, enquanto Jesus estava em carne do lado deles, eles precisavam jejuar para ouvir Jesus? Claro que não, eles comiam com Jesus. Mas no dia que Jesus foi assunto aos céus, agora só estava o Espírito Santo na terra. Só que para ouvir o Espírito, o seu espírito tem que estar sensível. E aí como é que você faz isso? Mortificando a carne. Por isso Jesus falou para os discípulos: enquanto o noivo está aqui, eles não precisam, mas vai ter dias que o noivo vai ser tirado. Nesses dias eles jejuarão. E é por isso que nós vamos jejuar nesses dias, porque o Senhor vai falar comigo e com você como nunca falou antes, em nome de Jesus. Então, eu quero falar com você hoje sobre Amaleque. Amaleque, para qualquer estudioso da Bíblia, ele aponta para a carne. Os amalequitas, Amaleque aponta para a nossa carne. E aí eu quero falar sobre Amaleque. E o primeiro exemplo que eu quero te mostrar, é a batalha que o povo de Israel teve com Amaleque, quando eles saíram do Egito. Então, Deus levanta Moisés como libertador. Moisés vem como libertador e líder, tira o povo ali então do Egito. E você sabe, o Egito é um símbolo do mundo. Quando você sai do Egito, caminho Canaã, esse caminho fala da nossa trajetória na vida com Deus. No dia que você aceitou Jesus, você saiu do Egito. O mundo não te pertence mais, você foi salvo do mundo. Só que agora você tem um processo até você chegar em Canaã. Amém? E aí, o povo de Israel, ele sai do Egito. E no meio do processo, até chegar à terra da promessa, eles tiveram uma batalha. Contra quem que foi essa batalha? Amaleque. Que significa carne. Vamos ler o texto, coloca para mim aí, fazendo um favor. Amaleque peleja contra os israelitas, olha lá. Então veio Amaleque, lembra sempre que Amaleque aponta para carne. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, lá do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, baixava, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam as mãos de um lado e do outro lado. Assim lhe ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe o chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: portanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em... Então olha o que o Senhor falou para Moisés: de geração em geração vai ter guerra contra
carne, Amaleque. Sempre vai ter, não tem jeito. E aí, irmãos, o que eu quero dizer para você em cima desse texto? Eu não sei se você sabia disso. Foram 40 anos de peregrinação entre a saída do Egito e a entrada em Canaã com Josué. A única batalha que o povo teve entre a saída do Egito, entre o novo nascimento, quando eles nasceram de novo, saíram do mundo, e Canaã, a única batalha que eles tiveram foi contra Amaleque. Não tiveram outra. Sabe por quê? Eu vou te falar. Quando você nasceu de novo, os nossos inimigos, assim, de verdade, foram tudo destruídos por causa da cruz de Cristo. O Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, qual que é o nosso maior inimigo hoje? É você mesmo, é tua carne, filho. Eu lembro quando eu me converti, eu gostava muito de rap, né? Eu ouvia só Racionais MCs, daí eu me converti, não ouço mais, tá, irmãos? Aí eu comecei a ouvir um rap evangélico, gospel, né? E aí, uma banda chamada Provérbio X. E aí, até hoje eu tenho ele, quando eu fico na nostalgia, eu coloco ali na minha sala e fico ouvindo um rap ali, né? Aí tem uma música lá que é bem assim: contra você, a você, contra você mesmo, contra você, a você, contra você mesmo, você é seu pior inimigo, seu pior pesadelo. Eu falei, na verdade é isso aí, é a sua carne. Quando fala contra você, está falando da sua carne. Então a única batalha que o povo de Israel teve entre a saída do Egito até Canaã foi contra Amaleque. Então, eu vou dizer algo para você. A obra, ela já está consumada, e a única coisa que pode tirar a tua recompensa, pode impedir você de entrar na Canaã, irmãos, tirar o teu galardão, é a sua carne. Não tem outra coisa. Pensa comigo, a obra está consumada. Então o meu trabalho, o seu trabalho hoje é apenas o quê? Se apropriar daquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu, mas você tem que se apropriar. Como é que você se apropria? Eu falei agora há pouco, vou falar de novo. É pelas disciplinas espirituais. Você se apropria participando do corpo de Cristo, orando, buscando a Deus, ouvindo a voz do Senhor. Essa é a maneira como nós nos apropriamos daquilo que Ele já nos deu. Então, vou falar algo para você. Jesus disse, não foi qualquer um que disse, irmão, não foi Paulo, e olha que eu levo em consideração tudo que Paulo e os apóstolos falaram, foi o próprio Senhor Jesus. O que ele falou? Todo aquele que pedir, vai ser dado, todo aquele que buscar, vai encontrar, e todo aquele que bater, a porta vai abrir. Mas, veja, essa é a obra consumada, você já é abençoado. Se você pedir, você vai ter. Se você buscar, você vai ter também. Se você bater, vai abrir. Só que o que você tem que fazer? Se apropriar. Como é que você faz isso? Pedindo, orando, buscando 21 dias aqui, batendo, porque bater aqui fala de você persistir em oração. Lembra de Daniel? Daniel, 21 dias ele orou. No primeiro dia veio a resposta, só que houve uma batalha no céu. E aí a resposta chegou para ele de fato no 21º dia, mas o Senhor já tinha dado. Mas é porque existe uma persistência. E aí por que muitos irmãos não recebem? Porque deixam Amaleque vencer ele no meio do caminho. Por isso que eu estou pregando isso para você hoje, porque ontem de noite eu estava orando, preparando as coisas do culto, e eu falando com Jesus: Senhor, coloca fogo no coração dos irmãos da igreja, coloca fogo para eles virem, para eles participar, porque não, né, se não for ninguém eu vou, vai eu, a pastora, e nós vamos lá, mas os irmãos têm que vir, é para eles e tal. E aí o Senhor falou comigo isso, falou: filho, é a carne dos irmãos. Porque o texto que eu li com você agora há pouco diz que a batalha da carne era de geração em geração. Então, no versículo 11, nós vemos outro princípio aqui. Qual que é o princípio do verso 11? Nós vemos que enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, o que acontecia com Amaleque lá embaixo? Estava perdendo. Quando Moisés levantava a mão, Israel conseguia ter vitória sobre Amaleque. Quando as mãos ficavam pesadas e baixava, Amaleque então vinha com vitória sobre Israel.
Qual é o princípio espiritual disso, irmãos? Mãos levantadas aqui fala de oração, de intercessão. Nós nunca podemos baixar a guarda, porque senão a carne vai prevalecer. Olha, tem irmãos que nunca conseguem, nunca participam com a gente do jejum. Por quê? Não tem motivo, é carne. Não tem motivo. Pode perguntar, eu não participo. Mas por que você não participa? Carne. Não quer jejuar mesmo, não consegue dominar a barriga mesmo, essa é a verdade. Tem irmão que ele quer expulsar a capeta, mas não consegue nem cuidar da barriga dele, ficar um pouquinho sem comer. Carne, isso é carne. Tem irmão que ele não consegue participar, porque ele fica, mas, pastor, eu estou tão cansado, chega de noite, daí é culto, é live. Irmão, pelo amor de Deus, cansado foi Jesus na cruz, morrendo por você, lá ele cansou. Lá o negócio foi punk, para nós não é nada isso aqui. O fato de você participar de um projeto de oração desse, é para o teu crescimento, mas não tem jeito, você vai ter que vencer Amaleque na sua vida, porque a carne é a única coisa que vai lutar contra você, para impedir você de desfrutar da promessa. No final da história, eu li com você aqui, a gente percebe ali que Amaleque foi derrotada. Mas por que foi derrotada? Porque Moisés, Arão e Ur sustentavam em oração o negócio. Irmãos, a obra já está consumada, mas nós nos apropriamos pelas disciplinas espirituais, pela oração, buscando a Deus. É isso que nós queremos fazer nesses dias. No versículo 13, nós vemos que Josué desfez Amaleque ao fio da espada. Olha que forte esse princípio aqui. No versículo 13, a gente vê, eu vou até sublinhar aqui no meu esboço, que isso aqui é muito forte. Moisés e Josué, ali embaixo, desfez a carne ao fio da espada, o texto diz. Sabe o que a espada, sabe o que significa espada na Bíblia? Significa a palavra de Deus. Então nós vencemos a nossa carne quando nós buscamos nos encher da palavra. Então eu quero que você esteja comigo aqui nesses 21 dias, seja no culto, seja na live, porque todo dia nós vamos ouvir a palavra, e é a palavra que é a espada que vai derrotar a nossa carne. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, espero que sim, para que você realmente tome essa decisão de você subjugar a tua carne para viver o mover de Deus, para viver a promessa. Então no verso 16, irmãos, diz que vai haver então uma guerra contra Amaleque, de geração em geração. Então não tem jeito, o povo de Israel teve que vencer Amaleque, e de lá para cá, todas as gerações que vêm vindo, até nós aqui hoje, não tem jeito, Amaleque se levanta, a carne se levanta. E eu vou falar para você de novo do princípio que o único inimigo do povo, entre a saída do Egito, a conversão, e até desfrutar de Canaã, é só Amaleque, é só a carne. O diabo já foi derrotado. O que pode impedir você de desfrutar é você mesmo, é a sua carne. Quero ler outro texto com você aqui, coloca para mim aí Deuteronômio 25, do 17 ao 19, diz assim: Amaleque será destruído, olha lá, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando vocês saíam do Egito, como te veio ao encontro no caminho, e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando eles estavam abatidos e afadigados, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos, em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Veja, no versículo 18, nós vemos que Amaleque os feriu pela retaguarda. Sabe por quê? O que significa feriu pela retaguarda? Pelas costas. Porque a carne é traiçoeira, irmãos. Ela é traiçoeira. Por isso nunca, nenhum irmão deve jamais confiar na sua carne. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse? O próprio apóstolo Paulo disse: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, apóstolo da graça, ele está dizendo: eu sei
eu reconheço que na minha carne não tem nada de bom, não habita bem nenhum. Então a carne é aquela, irmãos, que se você vacilar, ela vem pela tua retaguarda. Eu vou dar um exemplo que eu estava aqui agora antes do culto, me lembrei, o Espírito Santo me lembrou de algo aqui, que é o exemplo de Davi. Davi, ele foi chamado para ser um guerreiro. Qual que foi o ápice de Davi? Foi quando ele derrubou Golias, sim ou não? E de lá para cá, depois que ele derrubou Golias, até o restante do seu ministério, ele era o general, ele era o rei, ele teve o exército, irmãos, que foi o maior exército, mais forte, mais poderoso, mais temido até hoje. Os soldados de Davi, os caras eram tenebrosos. Davi foi chamado para guerra. E aí sabe o que diz lá no livro de 1 Samuel? Diz o seguinte: no tempo em que era para os reis irem para a guerra, Davi ficou em casa. E aí a Bíblia diz que então num dia, numa tarde, ele levantou. Então você vê, ele cedeu para a carne, ele não quis ir fazer o que ele tinha sido chamado para fazer. E ele cedeu para a carne, ficou tranquilo, mandou o general dele lá, ficou em casa, ficou deitadão, ficou de boa, cedeu para a carne. Aí acordou de tarde, aí ele viu Betseba tomando banho, a mulher era casada, ele ficou tentado, mandou vir a mulher, e aí você conhece a história. Tudo por quê? Porque a carne foi traiçoeira com ele. Mas por quê? Porque ele deixou de fazer o que ele foi chamado para fazer. Você não pode, irmão, deixa eu te falar algo para você, com todo amor e carinho, você não pode vacilar com a tua carne, porque ela é traiçoeira, é o que o texto está dizendo aqui. Outra coisa que o texto diz, a parte B, é que Amaleque atacou pela retaguarda os fracos, os cansados e os afadigados. Todas as vezes que nós queremos fazer a obra de Deus na nossa força, a gente vai ficar fraco, cansado e afadigado. Sabia disso? O nome disso é justiça própria, né? A gente aprendeu sobre isso. Por isso que é muito importante a gente entender que a obra de Deus, ela é feita por Deus. Nós só somos porta-vozes, nós somos aqueles, na verdade, que somos o canal da parte de Deus, mas é Ele quem faz através de nós. Quando você cai nesse erro de achar que é você que faz, vai ficar pesado, vai ficar fadigado, e aí a sua carne vai gritar. Tem gente que às vezes abandona o chamado de Deus, porque ele cansou, porque está fadigado, a carne veio traiçoeiramente, pegou ele, matou ele. Mas por quê? Porque ele talvez não tinha revelação, de que não é ele que faz a obra. Nós apenas respondemos ao chamado de Deus, e é o Senhor quem faz por nós e através de nós. Então cuidado com a carne. Mas o último princípio que eu quero falar com você aqui em relação à carne, é que quando você deixa a carne prevalecer, ela mata você. Quando eu falo mata aqui, está falando de espiritualmente falando. E além de matar você, ainda rouba a tua coroa. Coroa fala de recompensa e galardão. Você sabe, nós cremos na visão dos vencedores. Qual que é a visão dos vencedores para nós, né? Eu vou pregar sobre isso ainda esse ano, né? Tá na agulha aqui para pregar, mas qual que é a visão dos vencedores? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele vai dar uma recompensa para os crentes fiéis, para os vencedores. Cada um vai receber segundo o bem ou mal que fez no corpo. Então não basta ser filho, não basta só nascer de novo, você precisa responder ao chamado de Deus. E esses que respondem ao chamado, eles vão receber uma coroa, uma recompensa. Está comigo aí nessa manhã? Importante. E o que eu estou falando para você aqui, é que se você não cuidar, e deixar a tua carne prevalecer, ela mata você espiritualmente, e vai roubar a tua recompensa. Baseado em quê, pastor? Vou te dar um exemplo aqui, pelo menos, por causa do nosso tempo. Coloca para mim aí 2 Samuel, capítulo 1, verso 6 até o 10, olha lá. Então disse o moço portador das notícias, presta atenção aqui, Saul, que era o rei antes de Davi, Deus levantou Saul como rei, mas ele era um rei carnal. Saul era um rei carnal, por isso que você vai ver aqui, quem matou ele foi Amaleque, foi um amalequita, porque ele era carnal. Você tem ideia, no final da vida dele, ele foi procurar até espiritismo, essas coisas. Você vê como que é, ele se perdeu. Então aqui, nesse momento do texto que eu estou lendo com você, é o texto em que o amalequita
que acabou matando ele ali, Saul, ele foi ter com Davi para contar o que tinha acontecido. Então olha lá, então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre uma lança. Olha a cena, Saul estava uma lança fincada assim, Saul já tinha se lançado em cima dela, só que ele estava agonizando para morrer, não tinha morrido ainda. Então ele estava apoiado em sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, ele viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem és tu? E eu respondi, o que ele respondeu, irmãos? Eu sou Amalequita. Lembra que Amaleque fala da carne. Então me disse: arremete sobre mim e me mata, porque eu me sinto vencido de cãibra. Ele estava agonizando terrivelmente e não morria. Aí olha lá, mas o tino se acha ainda todo em mim. Olha o que ele fez então: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. O que ele fez agora, irmãos? Tomei-lhe a coroa que ele trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então ele estava falando que ele tinha levado para Davi. Então olha só, lembra que eu falei para os irmãos, terceira vez que eu estou repetindo para fixar na tua mente aqui, lembra que eu falei que da saída do Egito até Canaã, Israel só teve um inimigo, que foi Amaleque, a carne. Canaã fala da promessa, fala da recompensa, fala do tempo do descanso, do mover de Deus para a tua vida, das bênçãos. E o que tentou impedir o povo de Israel para conquistar aquilo? A carne, a recompensa, o galardão, a carne. O que impediu Saul? O que tomou a coroa de Saul, tomou a recompensa de Saul? A carne. É muito sério isso, irmãos. Quando você não consegue dominar sua carne, quando você não consegue, não decide viver uma vida no Espírito, onde o teu Espírito é que governa a tua vida e não a sua carne, o resultado disso, quando a tua carne é que manda em você, é que você vai morrer espiritualmente e vai perder a sua coroa, porque não vai reinar com Jesus crente carnal, não vai. Quem que vai reinar com Jesus, irmãos? Os crentes vencedores, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm vida de oração, aqueles que participam do mover de Deus nessa terra. Mas se você é alguém que é guiado pela sua carne, você vai ter um problema. Certamente a morte espiritual vai vir, porque não tem como andar com Deus mais ou menos, irmãos. Ou você anda com tudo mesmo, ou não vai. Jesus disse isso: seja porém o seu sim, sim, ou o seu não, não, que passar disso é do maligno. E aí, irmãos, fica a minha dica aqui, né, para você, para encerrar a palavra aqui dessa manhã. Qual é a minha dica para você? Eu quero ler o último texto com você, coloca para mim lá, versículo 11 até o 15. Davi manda matar o Amalequita, olha lá. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas o seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque eles tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias, né, o Amalequita: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhes disse: vem, lança-te sobre esse homem. E ele o feriu, de sorte que o matou. Então, irmãos, a maneira como você precisa lidar com a sua carne é matando ela, não tem jeito, não tem outro caminho. Não dá para você ter a sua carne como um bichinho de estimação, entendeu? Ou você vive no Espírito, ou você vai viver na carne, mas não tem como ser as duas coisas.
Então, se você quer viver uma vida no Espírito, se você quer desfrutar da Canaã de Deus, você quer ouvir a voz do Senhor, você quer ser um vaso, instrumento na mão de Deus, você precisa matar Amaleque da sua vida. Não tem outro caminho. Estou sendo sincero com você. Nós estamos prestes então a viver nesses 21 dias algo muito intenso, de palavra, de oração, de jejum, de buscar Deus, muito intenso, e eu estou disposto a viver isso com muita intensidade, e vai ser poderoso. Mas quem vai viver isso com intensidade? Quem vai ouvir a voz de Deus? Quem vai realmente experimentar de algo poderoso nesses dias? Aqueles que dominam sobre a carne. Porque se você quiser fazendo mais ou menos, a sua carne é traiçoeira, vai te apunhalar pelas costas. E aí já viu, né? Aí você deixou de participar um dia da live, você não vai querer outro. Aí você, não vou jejuar hoje, que não sei o que, você já não vai jejuar mais, e aí acabou, meu. Então eu quero desafiar você, eu estou te falando hoje aqui, eu não estou inventando nada, eu estou te falando de princípios espirituais, para você que quer desfrutar da Canaã, da terra da promessa, do mover de Deus para a sua vida. Lida com a sua carne, mata ela, decida viver no Espírito. Lembra que o povo de Israel só teve uma batalha que eles tiveram que vencer, foi contra Amaleque, e eles entraram em Canaã, mas porque Amaleque foi derrotado no meio do caminho, não teve jeito. Como é que foi derrotado? Quando Moisés estava com as mãos levantadas, quando tinha oração, tinha intercessão. É isso que nós queremos fazer aqui nesses dias, nos levantar para orar, para jejuar, para pedir, para bater, para buscar, e o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. O tema da nossa campanha então é, até que a casa esteja cheia, e é isso que vai acontecer. Nós vamos orar nesse primeiro semestre, porque nós cremos que até o final desse ano, a nossa casa, ela já está cheia, vai ficar mais cheia ainda. Nossas celas vão estar mais cheias ainda, nós vamos multiplicar as celas, se Deus quiser e assim permitir, vamos ter que, quem sabe, multiplicar mais um culto, meu Deus do céu, aleluia, aleluia, eu creio nessas coisas, eu creio no mover de Deus, mas o que eu estou querendo só te mostrar aqui hoje, é que para viver o mover de Deus, a promessa, tem que matar a carne, não tem jeito, não dá para negociar com a carne, porque ela é traiçoeira, amém? Fica de pé, irmãos, meu horário já deu, quase meio-dia já. Eu só quero orar com você. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Uma mensagem para inspirar você. De verdade mesmo. O meu alvo é inspirar você a entender que com a carne não se brinca, que a carne é aquela que vai tentar roubar a tua alegria, que vai tentar roubar a tua promessa, e que você precisa subjugar sobre ela. Então eu quero muito que você realmente esteja conosco nesses dias. Amém, irmãos? Começando por hoje à noite, já participando, entrando no nosso grupo geral. Esse grupo depois vai ficar direto, tá, irmãos? Porque vai ser um grupo da igreja para mandar avisos e tudo, né? Entra no grupo, participa, faz o jejum, né? Vem conosco, participe das lives, vamos para cima. Deus vai liberar coisas poderosas nas nossas vidas esses dias, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Você está animado para esses dias aí, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu sei que talvez você fique pensando, meu Deus, né? Vai ser puxado, meu Deus, né? Pois é, irmãos, mas voa, você vai perceber, 21 dias passa que nem vê, vai ser 21 dias de comunhão, a gente vai estar junto nos cultos, 3 dias nas lives, vai ser uma bênção, o Senhor vai fazer grandes coisas entre nós, em nome de Jesus, amém, querido? Levanta a sua mão para o céu, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos animados, nós estamos sedentos, nós estamos, ó Deus, alegres, porque nós sabemos que o Senhor fará grandes coisas entre nós. Meu Deus, eu oro, Senhor, porque a nossa fé seja ativada, os dons sejam liberados, milagres, crescimento espiritual, novas pessoas. Oramos, ó Deus, pelo avanço da igreja, pela multiplicação das células, até que a casa esteja cheia, Senhor. Nós cremos, nós oramos e declaramos. Eu oro para que todo crente dessa igreja seja alguém cheio do Espírito Santo, seja alguém que vence Amaleque, seja alguém que vence a carne, que tem vitória sobre a carne. Oramos para que a carne não venha impedir ninguém de participar desses dias. Oramos, ó Deus, para que possamos ser uma igreja viva, sedenta, cheia, Senhor, de alegria, de unção, de expectativa no Senhor, ó Pai. Nós oramos e declaramos que nós então consagramos esses próximos 21 dias para o Senhor, em nome de Jesus,
cremos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Amém. Amém.